Bom dia, meus amigos. Como foi Jesus? Como foi aquele Jesus que desceu dos céus, esteve entre nós, foi crucificado e depois ascendeu aos céus? Quem foi ele desde o começo e quem é ele hoje? Nós sabemos, nós não supomos nem concebemos. Nós sabemos que ele foi soberano e também mestre. Isso não é um ponto de vista apologético ou cristão, porque ninguém tem o direito de apoderar-se de Jesus Senhor e de Jesus Mestre, e muito menos restringir qualquer uma das suas características. O Jesus da Bíblia, o Jesus da cristandade, o Jesus que desceu dos céus e esteve conosco e depois voltou, ele sempre foi simultaneamente soberano e mestre, ou Senhor e mestre, como está em João 13:13. É bom sempre nós enfatizarmos esse ponto, porque essa divisão de Jesus Senhor e Jesus Mestre, ela é muitas vezes feita de maneira proposital, maliciosa e dolosa. Por quê? Por que ela é maliciosa e é dolosa? Porque Jesus, aproveitado como mestre, ele geralmente serve para sustentar doutrinas antibíblicas. Mas por que aproveitam Jesus como mestre e não gostam de Jesus como soberano? Porque Jesus como soberano mostra os merecimentos de um Salvador e a dependência do homem da intervenção soberana desse Salvador. Então você vai entrar em muitos lugares aí, muitas pessoas ainda não perceberam que estão frequentando seitas e doutrinas em que Jesus exubera como mestre, ele floresce abundantemente como mestre, ele é cantado como mestre. O que é um mestre? Um mestre, do original grego didáskolos, é uma pessoa que ensina. Jesus ensinou alguma coisa? Sim, ensinou. Muita coisa boa e maravilhosa. Amor, perdão, compreensão, caridade, benevolência, todos aqueles princípios que nós todos apreciamos e nenhum de nós nega. Mas Jesus foi essencialmente mestre? Jesus foi, pior ainda dizendo, exclusivamente mestre? Não. Aí é que está a grande malícia, aí é que está a grande maldade de muita gente, em nosso país principalmente, que anda dicotomizando Jesus, adulterando a sua personalidade, tirar da mente das pessoas a concepção de um Jesus salvador e soberano. Porque eles querem que Jesus apareça. Eu não sei se eles ordenaram isso a Jesus, eu não sei se eles combinaram com Jesus, não sei com qual autoridade ou com qual direito, mas deve ser alguma coisa bastante diabólica. Eles decidiram que Jesus entra apenas como mestre. Olha, Jesus, aqui você só vai se manifestar com amor, caridade, compreensão e os ensinamentos que nós aqui tanto pregamos. Mas esse negócio de soberano e senhor, por favor, você evita, porque não é conveniente aqui nessa casa. Tem muita gente fazendo isso. Jesus, quando esteve conosco, pelas planícies, pelos montes, pelas cidades, nos templos, ele foi mestre. Ele ensinou coisas maravilhosas. Mas ele sempre foi, ao mesmo tempo, soberano e senhor. O que existe nesse soberano e senhor e que não existe na condição dele de mestre? O soberano e senhor, ele não ensina, ele exerce. Exerce o quê? Um poder que só ele tem poder
de exercer. Só ele tem autoridade vinda do Espírito de Deus para exercer. Então é exercício e não ensino. É ação poderosa e não ensinamento. E quando nós olhamos para a verdadeira personalidade de Jesus, nós vemos que ele, além de ter sido mestre, ser mestre, ele é também soberano absoluto. Ele é Senhor. Porque ele exerce sobre o homem coisas que nenhum homem pode exercer. São exclusividade de Jesus, porque só ele tem esse poder, legitimidade e autoridade. Quais são? Convencer o homem do pecado através do Espírito Santo e da palavra, perdoar os pecados, reconciliar o homem com Deus, regenerar, fazer nascer de novo, fazer nascer do alto, nascer de Deus. Só ele pode fazer essas coisas. Convencer o homem do pecado, reconciliar com Deus, né? Justificar o homem é outra coisa, ou seja, emprestar ao homem a sua condição de justo, porque na cruz ele se tornou justo, não apenas pelos seus ensinamentos, mas principalmente pela sua entrega em sacrifício perfeito. Ainda tem gente que diz que Jesus foi salvo pelos seus ensinamentos, nada disso. Jesus foi morto, ele foi sacrificado pelo perigo que ele exercia perante os judeus pelo seu poder, o poder que ele declarou pelo fato de denunciar uma falsa religiosidade, por dizer que é o Filho de Deus, por ele perdoar pecados, por ele ter salvo tantas pessoas, por ele ter dado vida, como a Lázaro, por exemplo. Não foram os ensinamentos de Jesus que levaram ele à crucificação. Foi o senhorio de Jesus, a soberania dele, o poder que ele tinha. E esse poder, junto com a maestria, estavam angariando muitos discípulos, e os judeus, os fariseus, estavam apavorados com isso. Esse homem realmente ele tem poder, e nós vamos perder para ele, porque ele tem uma real intimidade com Deus, ele veio realmente de Deus. Muitos fariseus compreenderam isso, não foi apenas Nicodemos. Então, Jesus, quando esteve conosco, ele foi soberano e mestre. Então, as vezes todas em que ele perdoou os pecados e ainda perdoa, as vezes todas em que ele regenera o ser humano, por atuação hoje do Espírito Santo de Deus e da palavra, toda vez que ele reconcilia o homem com Deus, por intermédio do seu poder e do poder do Espírito Santo, ele não está agindo como mestre, ele está agindo como soberano e Senhor. Quando ele atua como soberano e Senhor, ele se mostra o quê? Como Salvador e Redentor. Para um homem cristão, como eu, Jesus é obrigatoriamente soberano e Senhor. Ele também é mestre na minha vida, porque ele me passa os ensinamentos. Mas eu hoje sou cristão, eu sou salvo, eu sou resgatado, remido, foi por sua ação soberana. Jesus soberano é o Kurios, do original grego, em que foi escrito o Evangelho de João, por exemplo. Kurios, soberano absoluto, Senhor, poder absoluto, proprietário de nossas vidas, de nossas almas. Então, Jesus só salva
quando ele é soberano e Senhor. Só salva quando ele é soberano e Senhor. E em todos esses lugares onde se anda falando de Jesus, mas ele só aparece, só brilha como o grande mestre, e fazem grandes cerimônias e grandes reverências ao mestre, mas nunca ao Senhor e soberano, nunca discursam sobre a sua soberania, são lugares suspeitos, em que Jesus foi cerceado. Porque para manter doutrina de homens ou doutrina de espíritos, Jesus nesses lugares aparece como mestre. Ó mestre e eterno mestre, meu querido mestre, mas nunca como Senhor e soberano. O Senhor e soberano exerce um poder de transformação, de salvação, de resgate, perdão de pecados e reconciliação com Deus. Como mestre, ele apenas ensina. Então, se você entrar em uma comunidade qualquer, se você quiser saber se ali se pratica um falso cristianismo, Jesus está presente apenas como mestre. Mas se você quiser saber se ali se pratica o verdadeiro cristianismo, Jesus exubera em primeiro lugar como Senhor e soberano, e também como mestre, que ele nunca perde a sua condição de mestre, mas a condição de Senhor e soberano muitas vezes lhe é tirada, grosseiramente é arrancada, para confeccionar e manter doutrina de homens. Homens que mentem, homens que adulteram a verdade bíblica, homens que adulteram a personalidade, o caráter de Jesus, que sempre foi e é e vai continuar a ser sempre soberano e mestre também, Senhor e mestre, nunca unicamente mestre, porque se em algum lugar Jesus é apenas mestre, nesse lugar existe muita mentira por parte dos homens. Amém? Fiquemos atentos então a essa diferença. Jesus é nosso Senhor e soberano e nosso mestre também. São duas condições indissociáveis do caráter de Jesus. Amém? Porque sem isso não existe salvação. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.